TunePocket.com. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nos vídeos passados já fizemos um estudo sobre erros, também já fizemos um estudo sobre zero real de função real e hoje começamos a investigar métodos para calcular aproximações para estes zero reais. O primeiro método que vamos trabalhar é o método da bissecção. Então começamos com a seguinte teoria. Seja f de x uma função contínua em um intervalo AB, tal que o f de A, que multiplica f de B, é um número negativo. E nós vamos supor que neste intervalo existe uma única raiz. Então suponha que existe um único alfa no intervalo AB. O objetivo deste método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida, B menos A menor que o erro, usando para isto a sucessiva divisão do intervalo AB ao meio. Então a ideia é a seguinte, nós vamos pegar o intervalo AB que tem uma única raiz, vamos dividir ele ao meio e aí vamos utilizar o teorema de Bolzano para testar se a raiz está no primeiro intervalo ou no segundo intervalo. Observe este exemplo que vai ficar bem clara a conta. Considere a função f de x igual x log de x menos 1, o intervalo AB que vai de 2,5 até 3 e vamos pegar um erro aqui de 0,05. Então eu começo apenas fazendo algumas contas aqui, mostrando que a raiz está neste intervalo. Olha, f de 2,5, quem é? 2,5 que multiplica log de 2,5 menos 1. Deu um número negativo aqui, menor que zero. f de 3, o outro limite ali do intervalo, 3 que multiplica log de 3 menos 1 igual 0,431, um número maior que zero. Então, f de 2,5 é negativo, f de 3 é positivo, existe um alfa neste intervalo, ok? 3 menos 2,5 é 0,5. A amplitude desse intervalo é 0,5. Ela é maior que meu erro. Então, eu vou particionar esse intervalo ao meio. Então, começamos com a primeira iteração. Olha o que eu fiz. 2,5 mais 3 dividido por 2 é 2,75. Agora eu vou testar o sinal neste valor. f de 2,75. 2,75 que multiplicou log de 2,75 menos 1. Fazendo estas contas, chegamos em 0,208, que é um número positivo. Observe aqui a tabela. Então f de 2,5 é negativo. f de 2,75, acabei de testar aqui, é positivo. Então, a minha raiz está nesse intervalo, 2,5 até 2,75. O alfa está ali dentro. Foi o que eu escrevi aqui, olha. Portanto, alfa pertence ao intervalo 2,5, 2,75. Pergunta, posso parar de fazer as contas, professor? Vamos testar a amplitude deste intervalo. 2,75 menos 2,5 é o 0,25, que é maior que o meu erro. Então, preciso fazer uma nova interação. Vamos aqui, segunda interação. Então, agora eu vou particionar esse novo intervalo ao meio. 2,5 mais 2,75 dividido por 2 é igual a 2,625. Faço o teste
do sinal da função neste ponto. Então, f de 2,625, 2,625, que multiplica o log de 2,625 menos 1, 0,1, um número maior que zero. Agora, utilizo o teorema de Bolzano para decidir em qual subintervalo está o meu alfa. F de 2,5 eu sei que é menor que zero, o f de 2,75 é maior que zero e no ponto central ali, f de 2,625 deu um número positivo. Portanto, o alfa está entre 2,5 e 2,625. Posso parar de fazer conta? Vamos testar a amplitude deste intervalo. 2,625 menos 2,5 igual 0,125, que é um número maior que meu erro. Portanto, vamos fazer mais uma iteração. Chegamos na terceira iteração. Começo como? Particionando o intervalo ao meio. 2,5 mais 2,625 dividido por 2, 2,5625. Faço o teste do sinal da função neste ponto. Observe, colocando na conta, chegamos em 0,047, que é maior que zero. Então, próximo passo, testar em qual subintervalo está o alfa. Olha, se o f de 2,5625 é maior que zero e o f de 2,5 é menor que zero, o produto aqui f de 2,5 que multiplica f de 2,5625 é um número negativo. Então, o alfa está neste intervalo. Foi o que eu escrevi aqui, olha. Alfa pertence ao intervalo 2,5, 2,5625. Porém, a amplitude desse intervalo é 0,0625, que continua sendo maior que o meu erro definido a priori no começo do exercício. Então, vamos fazer mais uma iteração. Quarta iteração. Divido o intervalo ao meio, 2,5 mais 2,5625 dividido por 2, 2,53125. Calculo qual é o sinal da função neste ponto. Então, f de 2,53125 é igual a 0,020, que é um número maior que zero. Fazendo o teorema de Bolzano para identificar em qual subintervalo está o meu alfa, observamos aqui, olha, que o f de 2,5 é negativo e o f de 2,53125 é positivo. Então, está neste primeiro subintervalo. Foi o que investigamos aqui, olha. Alfa pertence ao intervalo 2,5, 2,53125. Posso parar de fazer a conta, professor? Qual a amplitude do intervalo? 2,53125 menos 2,5 é igual a 0,03125, que, para nossa alegria, é menor que o erro que havia sido definido. Portanto, para qualquer x pertencente a este intervalo, podemos escolher aí como uma aproximação para a raiz. Geralmente a gente pega o ponto médio desse intervalo. Então vamos considerar o ponto médio. X barra, a minha aproximação será 2,5 mais 2,53125 dividido por 2. Ou seja, a aproximação para o alfa desta função no intervalo inicial ali, 2,515625. Terminou. Este é o método da bisseção. Bem tranquilo, não é? Fiz uma observação aqui. O método da bisseção gera uma sequência convergente, ou seja, é sempre possível obter um intervalo que contém a raiz da equação em estudo, desde que você comece com a premissa ali de que você tem um intervalo AB e neste intervalo AB contém uma única raiz.
E aí você vai particionando sempre ao meio e utilizando o teorema de Bolzano para testar em qual subintervalo está essa raiz e vai fazendo contas até que a amplitude do seu intervalo seja um número menor que o erro que você vai definir. A cada passo o erro é reduzido pela metade e assim o método converge linearmente. Aqui tem um detalhe importante que é o seguinte: o método é prático porque ele sempre vai funcionar. Agora, ele pode ser muito custoso, no sentido de que se você pega um intervalo AB muito grande e um erro muito pequeno, o que isso implica? Que a quantidade de iterações que você vai fazer será elevada. Agora uma pergunta: será que é possível saber a quantidade de iterações antes de fazer as contas? É o que vamos ver no nosso próximo assunto. Então, dada uma precisão epsilon e um intervalo inicial AB, é possível saber, a priori, quantas iterações serão efetuadas pelo método da bisseção até que se obtenha que o B menos A, a amplitude do intervalo, seja menor que o meu erro. Para isso, a gente tem que observar o seguinte detalhe: BK menos AK, a amplitude do último subintervalo, é igual B0 menos A0, a amplitude do primeiro, dividido por 2 elevado a K, onde K é a quantidade de iterações que a gente gastou. Vamos ver numericamente. Pegando do exemplo anterior. Olha, aqui eu tenho todos os subintervalos. O primeiro, começamos a conta com o intervalo 2,53. Fizemos contas, chegamos lá na quarta iteração, então o intervalo obtido foi A4B4 igual 2,5, 2,53125. Agora olha que engraçado. O tamanho do último subintervalo, ou seja, do quarto subintervalo, aqui, B4 menos A4, dividido por 2 elevado a 0, que é 1, então B4 menos A4 é igual a 0,03125. E agora vamos pegar o primeiro intervalo, B0 menos A0, dividido por 2 elevado a 4. Observe que é o mesmo valor, 0,03125. Então a gente pode utilizar esta curiosidade, vamos dizer assim, para determinar, antes de fazer a conta, a quantidade de iterações que será necessária. Isso é muito útil, pois, dependendo do exercício a ser resolvido, eu posso ponderar aí, fazer pelo método da bisseção ou um outro método. O método da bisseção tem a vantagem de que sempre vai funcionar. Então, nós devemos obter o valor de K, a quantidade de iteração, tal que o BK menos AK é menor que meu erro. É aqui que eu paro de fazer as contas. Quando eu chego numa késima iteração e eu tenho a amplitude desse intervalo, ou seja, BK menos AK, um número menor que o meu erro. Mas quem é BK menos AK? Acabamos de ver que é B0 menos A0 dividido por 2 elevado a K. Então eu faço essa substituição. Então eu paro de fazer as contas quando B0 menos A0 dividido por 2 elevado a K for um número menor que meu erro. Agora, então 2 elevado a K precisa ser maior que B0 menos A0 dividido pelo meu erro. Só estou fazendo aqui o desenvolvimento da conta. Agora, o que eu posso fazer? Aplicar logaritmo de ambos os lados. Meu objetivo final é isolar o K. Então, log de 2 elevado a K maior que log de B0 menos A0 dividido por E. Assim, propriedade do logaritmo, esse log de 2 elevado a K
K, que multiplica log de 2, aqui, maior log de B0 menos A0 dividido por E, é o log de B0 menos A0, menos o log de E. Aqui. Agora, multiplica ambos os lados desta desigualdade por 1 sobre log de 2, ou como costumamos falar, pega esse log de 2 que está multiplicando, passa ele dividindo, K maior que log de B0 menos A0 menos log de E dividido por log de 2. Observe que eu tenho uma fórmula aqui que me permite calcular o K. Observe que B0 e A0 são informações que eu tenho lá no exercício, no começo da conta, é o intervalo inicial. O erro eu também conheço antes de fazer as contas, na verdade eu que vou definir esse erro. E depois basta calcular o log de 2. Se K satisfaz a relação acima, afinal de K iterações, teremos o intervalo AB, que contém a raiz alfa, tal que qualquer x do intervalo que eu pegue, o módulo de x menos o alfa vai ser menor que erro. Uma observação que fizemos lá no vídeo passado. Então, do exemplo anterior, vamos ver se funcionou? K precisa ser maior que log de 3 menos 2,5 menos o log de 0,05, o erro que eu tinha pego, dividido por log de 2. Então, log de 0,5 menos log de 0,05 dividido por log de 2, isso me dá aproximadamente 3,32. Tem como fazer 3,32 iterações? Não. Então, nesse ponto, eu arredondo para o próximo inteiro, ou seja, K igual a 4. Observe que funcionou. Então, esta é uma vantagem do método da abscissão. Para os outros métodos, não vai ser possível calcular aí quantas iterações serão necessárias. Então, tendo visto esta parte teórica, vamos agora fazer e discutir alguns exercícios para, posteriormente, observar como que eu posso fazer essas contas no software R. Como primeiro exercício, vamos considerar o seguinte. Dada a função f de x igual a 5x ao cubo menos 5x quadrado mais 6x menos 2. Letra A. Localize a raiz real graficamente. E letra B. Calcule uma aproximação para alfa, considerando um erro de 0,05. Observe que na letra B não foi fornecido o intervalo AB, então por isso que eu necessito da letra A, localizar a raiz real graficamente. Como estamos trabalhando EAD, eu acho prudente já investigarmos aí este gráfico ali no software R. Facilmente vamos conseguir encontrar aí um intervalo AB que contém a raiz real. Então vamos ali no software R. Abri então o Microsoft R Open e inicialmente eu executei o comando aqui plot.new e parênteses para criar uma janela gráfica. Próximo passo, definir a função. Então isso já sabemos fazer. F recebe uma função de x, coloco chaves para abrir, chaves lá para fechar e escrevo a função 5 asterisco x elevado ao cubo, 5x ao cubo, menos 5x quadrado mais 6x menos 2. Vou definir essa função. Como que eu vou encontrar o intervalo? Bom, eu vou fazendo suposições aqui. Por exemplo, olha, quem é f de menos 2? É um número negativo. F de 2 é um número positivo. Opa, então, entre menos 2 e 2 tem pelo menos uma raiz. Olha, o produto de f de menos 2 que multiplica f de 2 é um número negativo. Pelo teorema de Bolzano, eu sei que pelo menos uma raiz aí tem nesse intervalo. Então, eu vou fazer o esboço da função no intervalo menos 2, 2. Plot f de menos 2 até 2, LWD, a espessura da curva, vou deixar em 3 e vou fazer em vermelho aqui. Vou fazer o eixo x, então a spline horizontal igual a 0, a espessura 3 também. Observe que realmente
a função está cortando o eixo x no intervalo. Só que esse intervalo aí pode ser melhorado. Olha, eu vou pegar ali, aparentemente, entre 0 e 1. Então, vou trocar aqui o plot f, vamos colocar de 0 até 1. Então, vamos melhorar o gráfico. Ok, então, algo ali perto do 0,4. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar então lá para o nosso exercício e vamos considerar o intervalo 0,1 para fazer as contas aí com o método da bisseção. Retornando ao nosso exercício, já localizamos a raiz real graficamente. Eu copiei a figura do software R aqui para o documento, clicando com o botão direito em cima da figura lá no R, você consegue opções para copiar, ou você pode apertar um print screen aí no seu computador e recortar a imagem, enfim, isso é bem tranquilo de se fazer. Então nós vamos considerar o intervalo 0,1 e queremos calcular uma aproximação para a raiz neste intervalo com este erro, 0,05. Então vamos lá. Primeira iteração. Qual é o ponto médio? 0,5. F de 0,5 é um valor positivo. Como a gente viu, o F de 0 é negativo, o F de 1 é positivo. Como o F de 0,5 é positivo, a raiz está entre 0 e 0,5. Vou precisar fazer outra iteração pelo fato da amplitude desse novo intervalo 0,5 menos 0 ser 0,5 e este valor é maior que meu erro. Então preciso mais uma iteração. Divido este novo intervalo ao meio. Então x2 é o 0,25. Calculando o f deste valor é um número negativo. Agora então a minha raiz está entre 0,25 e 0,5. Eu vou precisar fazer outra iteração pelo fato da amplitude desse intervalo ser 0,25, que é maior que meu erro. Então, terceira iteração, ponto médio, 0,25 mais 0,5 dividido por 2, 0,375. Calculando a f deste valor, é um número negativo. Então, a raiz está entre 0,375 e 0,5, porque o produto aqui, f de 0,375 vezes f de 0,5, é um número negativo. Qual a amplitude desse intervalo? 0,125, continua sendo maior que meu erro. Vamos para a quarta iteração. Dividindo o intervalo ao meio, x4 igual a 0,4375, f desse valor é positivo. Então, a raiz está entre 0,375 e 0,4375. Qual a amplitude desse intervalo? 0,0635, está próximo, mas ainda é maior que meu erro. Mais uma iteração, quinta iteração, ponto médio, 0,375 mais 0,4375 dividido por 2, 0,40625. F de 0,40625 é um número negativo, então a raiz está entre 0,40625 e 0,4375. Amplitude desse intervalo, 0,03125, que é menor que o erro. É importante você fazer essas contas, eu falei meio depressa aqui com o objetivo de que você faça essas contas antes e depois confira a resposta aqui, ok? Então, temos um intervalo, qualquer número desse intervalo pode ser escolhido como uma aproximação para a raiz real. Vamos escolher o ponto médio. Então, x barra 0,40625 mais 0,4375 dividido por 2, 0,421875. Tranquilo, não é? Só ir particionando o intervalo ao meio e utilizando o teorema de Bolzano para identificar em qual novo subintervalo está a raiz real. Agora presta atenção neste exercício aqui.
Encontre uma aproximação para a raiz de 2 utilizando o método da bissecção. Comece com o intervalo AB 1, 2 e utilize um erro de 0,05. Parece que está faltando alguma coisa nesse exercício, não é verdade? Cadê a função? Não é, muitos exercícios aí relacionados a zero real, de função real, são nesse estilo aí, não apresentam a função. E agora, o que eu posso fazer? Observe essa dica. Temos então que o meu x é igual à raiz de 2. A minha raiz a raiz real ali é a raiz de 2. Então, elevando ambos os lados dessa igualdade ao quadrado, temos que x² igual a 2. Subtraindo 2 de ambos os lados, temos que x² menos 2 igual a 0. Temos essa equação. Então, com isso, eu posso montar a seguinte função. Olha, f de x igual a x² menos 2. Quem é f de raiz de 2 para essa função? Observe, f de raiz de 2 vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é 2, menos 2, 0. Opa, raiz de 2 é o zero real dessa função. Então, é com esta função que eu vou trabalhar, beleza? f de x igual x ao quadrado menos 2. Agora você faz essas contas porque é bem tranquilo. Um próximo exercício que vai ficar de tarefa para vocês aí é o seguinte. Sempre tome cuidado com algumas pegadinhas que podem aparecer. Observe, quantas iterações são necessárias para obter uma aproximação para o número de Euler, e elevado a 1, considerando o intervalo AB igual a 2, 3 e um erro de 0,00005. Aí eu fico pensando, olha, no exercício anterior não tinha a função, nesse também não tem uma função, e aí eu posso gastar um tempo aí pensando na função, que não é difícil também, porque quanto que é o ln de E? ln de E é 1, então ln de E menos 1 é 0, então se eu trabalhar com ln de x menos 1, eu posso ter a função, né? Mas o detalhe é o seguinte, eu não preciso dela para fazer essa conta. Observe que aquela conta que obtivemos do k maior que log de b0 menos a0 menos log de e dividido pelo log de 2, em nenhum momento entra a função na conta. Então, aqui é só aplicar aquela fórmula e descobrir quantas iterações são necessárias. Agora, se precisasse obter uma aproximação, aí eu ia precisar da função. Mas aí você já ia saber fazer essa função também. Agora, faça esses exercícios e, para finalizar a aula de hoje, vamos ver como trabalhar o método da bisseção no software R. A gente faz essas contas na mão aí para aprender, mas a ideia é trabalhar lá no computador. Você vai ver que é bem tranquilo. Vamos lá. Então eu abri aqui o meu software R e vou apresentar um pequeno algoritmo para automatizar as contas que estávamos fazendo. Saliento aqui que este script não é único. Se você pesquisar na internet aí, você vai encontrar diversos scripts do método da bisseção e também, posteriormente, você vai ver que no R existem pacotes que já apresentam esse método implementado. Nós vamos começar de maneira bem tranquila, fazendo algumas contas simples aqui, com o objetivo então de automatizar as contas que até então estávamos fazendo ali manualmente. Então eu vou criar uma função chamada bisec. Esta função vai ter 4 parâmetros. O f, que é a minha função f de x, a e b, os limites do meu intervalo que contém uma única raiz, isso é importante, e o meu erro. Vou fazer um contador também, então vou chamar k igual a 0, ok? Para ter uma ferramenta para contar quantas iterações eu levei. Enquanto, então while
B menos A for maior que o erro, enquanto o tamanho do intervalo for maior que o erro, o que ele vai fazer? K vai receber o que está em K mais 1, e X vai receber o ponto médio do intervalo AB. Olha, X igual A mais B dividido por 2. Agora, if, então se o f de A que multiplica f de x for um número negativo, eu sei que o alfa está no subintervalo ali que vai do A até o ponto médio, que é o x. Então, o A recebe o A e o B recebe o x, ou seja, eu vou descartar o subintervalo que vai do ponto médio x até o B. Se eu estou descartando, estou fazendo um novo intervalo AB, que começa em A e termina ali em x. Agora, o que pode acontecer? Se o f do x que multiplica o f de B for negativo, indica que a raiz está no outro subintervalo, que começa em x e termina em B. Então, o A recebe o x e o B recebe B. Ok? Então, ele vai fazendo essas contas. No final, ele vai parar quando o intervalo, a amplitude do intervalo AB, ou seja, o B menos A, vai ser menor que o erro. Então, quando isso acontecer, ele vai parar. E aí, ele vai me apresentar a aproximação. Quem será? Vamos marcar aqui o ponto médio do intervalo, então A mais B dividido por 2, e o número de iterações, ele também vai me apresentar K, ou seja, vai me dizer quantas iterações eu gastei, ok? Eu vou deixar este script em nossa página no Moodle, mas também você veja que não é muito complicado de você pausar o vídeo e digitar ali em um novo script no software R, ok? Vamos testar. Vou pegar a função, deixa eu apagar isto, e vou testar na função do exercício 1, dos exercícios que recém fizemos. 5x ao cubo menos 5x quadrado mais 6x menos 2. Então, vou definir essa função. Lembramos que trabalhamos no intervalo 0, 1. Vamos fazer o gráfico aqui. Plot f de 0 a 1, LWD igual a 3, a espessura, cor igual vermelho. Aqui temos o gráfico, vamos colocar aqui em cima. E vamos fazer o eixo X, vamos. Então, a Abline horizontal igual a 0, LWD igual a 3. Aqui. Então, esta raiz, havíamos feito a conta com 5 iterações, lembram-se? Então, vamos mandar agora a nossa função fazer, olha. Bisect, nome da função que a gente criou, f é a minha f de x, que eu acabei de definir, 0 é o meu A, 1 é o meu B, 0.05 é o meu erro. Então, vamos executar. Observe que a aproximação 0.421875, número de iterações 5, bem mais rápido. Observe que foi bem tranquilo. E agora eu posso me divertir aí, olha, se eu colocar como erro 0.0001, já vou gastar 14 iterações. Para fazer isso manualmente é complicado, né? Vamos aumentar o intervalo aqui, ó. Ao invés de 0,1, vamos colocar 0,5. Olha lá, 16 iterações. Então, o R facilita a nossa vida aí, pois permite automatizar nossas tarefas. Com isso, então, finalizamos o método da bisseção. Eu espero que você refaça os exercícios que mostramos, teste este script. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato, me envie um e-mail, escreva algum comentário neste vídeo e no nosso próximo vídeo vamos continuar a trabalhar com o zero real de função real. Vamos ver o método da falsa posição. Um grande abraço e até lá!